Bom dia, meus jovens do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje nós vamos falar dos climas no Brasil. Compreender por que o Brasil tem a quantidade de clima. Nós vamos entender que é em decorrência da sua extensão latitudinal, ou seja, o Brasil se encontra a maior parte do seu território na região intertropical, então vai predominar um monte de clima quentes, mas tem uma parte que é a região sul do Brasil, que está na subtropical. Nós vamos ter um clima que podemos dizer com as 4 estações do ano. Então vamos dar uma olhada às características que levam o Brasil a ter essa quantidade de climas. Então primeiro nós temos que fazer a diferença entre tempo e clima. A gente acaba misturando, mas há uma diferença de conceito e de compreensão do que é tempo e o que é clima. Então, quando eu digo o que é o tempo, é o estado momentâneo de um lugar. Ele pode estar quente à tarde, como Teresina, muito quente. Quando da noite, o que é que ocorre? Você pode ter uma precipitação de chuva, principalmente agora no período do verão. Quando amanhece o dia, a temperatura ainda tem quantidade de umidade no ar formada através das nuvens e não tem incidência de raios solares. Então, a gente olha, hoje de manhã está fria. Ou seja, você teve a tarde muito quente, à noite choveu, de manhã ainda amanheceu com uma cobertura grande de nuvens, não teve incidência de raio solar, você está frio. No espaço de 24 horas, você teve o tempo de 3 maneiras. Você teve ele quente, você teve ele chuvoso e você teve ele frio. Isso pode ocorrer na zona urbana de Teresina e não ocorrer na zona rural. Isso pode ocorrer em todo o período, parte do Nordeste que está no período da chuva, e pode ocorrer em parte do Nordeste que não está na chuva. Pode não ocorrer na região Sudeste nem Sul. O tempo ele é momentâneo, ele é de um determinado lugar. O que é o clima? É a sucessão dos tipos de tempo ao longo dos anos. Então eu pego esse tipo de tempo e vou somando diariamente, mensalmente, anualmente e vou juntando, sabendo o índice de pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva, vou medir a temperatura, fazer a média entre a maior e a menor, e depois eu vou levar em conta outros fatores e elementos. Isso depois de 30 anos é que eu determino o clima de uma região. Então, quando eu digo Teresina é uma cidade quente, por quê? Porque ao longo dos anos, do dia, dos anos, é isso. Olha, aqui tem mais de 30 anos. O que é que ocorre? Teresina tem uma temperatura quente. Mesmo durante, quando eu falei agora que pode chover, amanhecer o dia ameno, à noite a temperatura diminui, mas durante o dia a incidência de raios solares é muito grande. Então, quando eu pego a temperatura maior com a menor que eu somo durante um dia, durante um mês, durante anos, chega a Teresina uma média de 29 graus. Então, a média de Teresina ao longo dos anos foi somada, deu 29 graus. Então, eu posso afirmar, Teresina é uma cidade quente. Quando eu digo o sul do Brasil é frio, porque ele está na região subtropical do Brasil, a incidência de raios solares é bem menor que Teresina, tá certo? Sofre influência de a massa de ar polar, então ele tem o que? As 4 estações do ano. O verão, tem dia que a temperatura pode chegar a 29, 30 graus, tá certo? O verão, a média de temperatura vai dar em torno de 24, 25 graus, mas quando eu pego o período do inverno, que é uma influência de massa de ar polar, a temperatura diminui, pode chegar abaixo de 0 graus, por isso que às vezes lá ocorre geada e neve. Então, quando eu pego a maior temperatura e eu pego a menor, prevalece as menores temperaturas, então a média de lá está abaixo de 20 graus. Por isso que eu digo, o sul é frio quando eu estou me referindo ao Nordeste, que tem uma média de 27 graus, certo? Então, o tempo é o estado momentâneo, o clima é a sucessão dos tipos de tempo. E para eu determinar um clima, eu tenho vários fatores e elementos que são levados em conta. Eu tenho a latitude, que é a distância em grau da linha do Equador. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, mais próxima do Equador, mais quente. Eu tenho a altitude, que é a altura que eu me encontro em relação ao nível do oceano. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Eu tenho a maritimidade, se eu estou próximo do oceano, a tendência de chover mais por causa da umidade do oceano. Eu tenho a continentalidade, quanto mais distante do continente, dos oceanos, dizendo melhor, o que é que vai ocorrer? Alta temperatura e baixa umidade não vai provocar chuva. Mas eu tenho as correntes marítimas, que são verdadeiros rios circulando no oceano, tá certo? Mas o principal
elemento dentro de um clima é a massa de ar. Por que a massa de ar? Porque existem várias classificações climáticas, mas a que nós chamamos de dinâmica, mais simples para a gente compreender, é essa que leva em conta a massa de ar. Por quê? Porque analisa a massa de ar, eu vou dar prevalência à massa de ar. Conforme a massa de ar vai ser o clima. Não quer dizer que eu vou esquecer os outros fatores e elementos, mas o que vai influenciar mais é a massa de ar. Mas o que são massa de ar? São grande porção de ar atmosférica que carrega suas características de origem. Ela está em um lugar, ó, aqui, ó, e ela carrega suas características para outro. Olha a setinha, ela nasce aqui, leva suas características para outro lugar. Essa massa de ar nasce aqui, onde ela leva suas características. Mas quais são essas características? Primeiro, nós vamos ver a temperatura, se ela é quente ou se ela é fria. Depois a gente vai ver se ela é úmida ou se ela é seca. Se ela é quente, como essa daqui, ela vai levar o que? Alta temperatura. Se ela começar aqui, que nasce, digamos, tem uma que nasce aqui embaixo, é fria, que vai para cá, ela leva baixa temperatura. Se ela é úmida como essa, ela leva chuva. Se ela é seca como essa, ela não leva chuva. O Brasil é um país continental, nós já falamos diversas vezes. Olha o tamanho dele aqui dentro da América do Sul. Então nós temos influência de 5 massas de ar. Por que aqui está aparecendo 4? Porque essa imagem aqui é da massa de ar no período do verão. Então no verão são essas massas que têm influência. Se eu botasse aqui o mapa do Brasil no período do inverno, quem ia ter influência era a massa polar que vem lá perto da Antártica, que entra aqui na região sul do Brasil, traz neve e geada para a região sul, baixíssima temperatura baixa no sudeste, uma ramificação que a gente chama de friagem para a região amazônica e amenizava a temperatura na Bahia, aqui em Sergipe, em Alagoas e até no Pernambuco, tá certo? Então olha aqui o Brasil, nós temos a influência dessa daqui, massa equatorial, e essa massa equatorial, por quê? Porque estão próximo à linha do Equador. Qual a característica dessa? Ela é equatorial, ela vai ser o quê? Quente, onde tem a maior incidência de raios solares, que é a linha do Equador. Ela é atlântica, aqui no Oceano Atlântico, ela vai ser o quê? Úmida. Quando eu pego essa outra massa equatorial continental, equatorial, próxima à linha do Equador, vai ser o quê? Quente. Ela é continental, deveria ser seca, mas ela é exceção no mundo. Por quê? Porque ela está na região amazônica. O que é que ocorre? Ela está dentro da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então ela recebe grande umidade, né, pela evaporação. Então ela é úmida. Eu tenho uma massa tropical atlântica, tá aqui. Tropical, porque ó, perto do trópico de Capricórnio, e ela nasce no Oceano Atlântico, ela é úmida. Essa daqui, massa tropical continental, próxima à linha do trópico de Capricórnio, ela é quente, mas ela é seca, porque ela está aqui, ó, perto da Argentina e do Paraguai, então ela não traz umidade. Então, conforme a massa de ar, ela vai determinar o clima. Por isso que na classificação climática leva em conta as massas de ar. E aqui está o mapa do Brasil, dando a distribuição dos climas que prevalecem no Brasil. Primeira coisa que nós vamos levar em conta aqui, nesse mapa, olha a localização. O Brasil está na região intertropical do globo, com 92% do território entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, que vai estar lá em cima, e é cortado pela linha do Equador. Então, por isso que vai prevalecer clima quente. Olha a Amazônica, cortado pela linha do Equador, equatorial, quente. Olha o semiárido tipo do Nordeste aqui, ó, e pega um pouquinho na região de Minas, quente e seco. Olha o tropical, esse aqui, porque ele é tropical, porque ele está entre o Trópico de Capricórnio e lá em cima de Câncer. Trópico de altitude, na região intertropical e pela altitude. Não é isso? Tropical litorâneo, está aqui, ó, todo o litoral do Brasil, porque está ligado na região intertropical e pela influência do Oceano Atlântico. Agora, olha esse tópico aqui, subtropical. É um clima diferenciado no Brasil, porque ele saiu da região intertropical do globo e está na região subtropical. Então, esse clima da região sul do Brasil, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é diferenciado. Esses aqui são quentes, esse aqui é frio. Então, o Brasil tem 6 tipos de clima em decorrência da sua localização e daqueles fatores das massas de ar que nós falamos. Agora vamos ver agora um climograma de alguns tipos de clima que tem no Brasil, tá certo? Então vamos aqui, ó. O que é um climograma? Nessa coluna de 0 a 100, eu levo a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva por mês. Aqui ele vai 10 milímetros, 20, 30 até 100 milímetros. O que seria 100 milímetros de uma chuva? Pega uma caixa d'água de 1000 litros,
deixa ela sem tampa. Quando chover, a água que acumulou pela chuva deu 10 centímetros de altura. 1 centímetro é 10 milímetros, então deu 100 milímetros. Do lado da direita, eu tenho que a temperatura em graus Celsius. Nós estamos botando aqui de 0 até 50 graus. Então, o que é que nós podemos tirar por isso daqui? Quando eu pego essas colunas em azul, lembra? Coluna em azul refere aqui a água. Vai de janeiro a dezembro. Então, aqui é um clima que nós podemos chamar, né, isso, um clima que chove bastante. Por quê? Porque ó, vai chuva em janeiro, 70 milímetros, fevereiro. Qual foi o índice pluviométrico? Precipitação. Eu não olho aqui, fevereiro eu subo, eu vou para cá, ó. Está entre que? 40 e 50, eu digo de 45 graus. Março, 55 graus. Abril, quase 70 graus. Maio, choveu quanto? 80 milímetros. Junho, choveu quase 70 milímetros. Qual mês choveu mais? Outubro, olha a coluna, foi acima de 80 milímetros de chuva. Então a chuva aqui é distribuída de janeiro a dezembro. O menor índice é em julho, mas chove 30 milímetros. E como é a temperatura aqui que nós falamos em grau? Eu vou pegar, ó, tá lá na legenda, temperatura mensal média. Eu pego essa linha, ó. Então ela tem uma variação grande. Por quê? Porque em janeiro a temperatura estava em torno de 20 graus. Quando chegou abril, ela estava aqui, ó, em torno de 15 graus. Aí ela vai subindo, que chegou o verão, ó. Quando chega em julho, qual foi a sua temperatura? Acima de 30 graus. Quando chegou agora, julho, agosto, até agosto, ó, 25 graus. Depois ela começa a diminuir. Por quê? Porque entrou o inverno. Aí a temperatura vem para 10 graus. Aqui é um clima onde a chuva é distribuída o ano inteiro, mas é uma região onde tem influência das estações do ano. No verão a temperatura aumenta, no inverno a temperatura diminui. Agora, olha o clima aqui da região equatorial. Pegando aqui Manaus, que está perto da linha do Equador. Olha a quantidade de chuva, de janeiro a dezembro. Olha o índice aqui, aqui nós falamos, ó, os graus, não é isso? E olha aqui é o índice de milímetros. Veja que aqui diferenciou. Ali nós colocamos até 100 milímetros. Aqui nós colocamos até 600 milímetros. Por quê? Porque na região equatorial onde se chove mais no mundo, é a região do globo. E a temperatura sempre vai ser quente. Então vamos lá, ó. De janeiro a dezembro, distribuição de bastante chuva, não é isso? Ou seja, chove de dezembro de janeiro a dezembro. Então, clima equatorial, chuva, grande índice pluviométrico distribuído durante o ano inteiro. A temperatura aqui, ela não tem uma amplitude térmica grande como naquele outro, que tinha período que estava a 10 graus e chegava a 30 graus. Aqui ela tem quase um padrão, ó. Sua temperatura menor é 25 graus. Quando chega em agosto, ela chega a um pico de 30, depois retorna e vem para 25. Então, ó, a amplitude térmica é pequena. Em Manaus é em torno de 4 graus, entre a maior e a menor durante o ano. Quando eu pego o climograma, que era das 4 estações que nós vimos, apesar da distribuição de chuva, mas em relação à temperatura, a amplitude térmica era maior, porque ela chegava em 30 graus no período, no verão, e no inverno ela caía abaixo de 0 graus. E agora aqui nós temos o clima que pega aqui, o sertão nordestino, que vai nos mostrar aqui também a diferença. Pouca influência de massa de ar e leva o quê? Olha aqui os meses de chuva. Olha janeiro, não chove 10 graus. Fevereiro, 25 milímetros de chuva. Qual mês que chove mais? Maio. Quando é o índice? 50 e poucos milímetros. Agora vamos lá, chega até um pouquinho junho e julho aqui. Aqui nós estamos na parte do semiárido nordestino. Agora olha agosto, olha setembro, olha outubro, novembro e dezembro. Agora olha a temperatura, sempre altíssima. Quando nós pegamos no período, ó, janeiro, que a chuva ainda está pouca, olha, está no verão, olha a temperatura, acima de 30 graus. Quando pega fevereiro, março, abril, maio, que choveu, a temperatura vem diminuindo. E aqui para nós sabemos que no Nordeste, quando dá o mês de junho e julho, que está no inverno, apesar de não ter influência das massas de ar fria, mas a temperatura ameniza. Aí ela diminui, junho, julho, agosto. Na hora que acaba o período de chuva, o que é que ocorre? Ela começa a subir novamente. Então esses são os fatores, dando importância às massas de ar, a distribuição dos climas através das massas de ar no Brasil e alguns climogramas dos climas no Brasil. Certo? Para ter uma noção geral de quem são os fatores e elementos determinantes dos climas no Brasil e os principais tipos de clima no Brasil. Tá certo? Até a próxima aula e fique com Deus.